demonstrando este amor para com todos. Amém. Glória a Deus. Você está com seu coração preparado para ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Fique de pé, por gentileza, você que pode. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12. Para ganhar tempo, eu estarei lendo a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção, você também que está em casa. Preste atenção na leitura. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras da vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em águas, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nos rendemos diante da Tua presença, diante da autoridade da Tua palavra, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Abre a porta da Tua palavra, abre, Senhor, e abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Cada um que participa conosco, Pai, seja renovado pela Tua palavra. Abençoa, Deus, nos dê entendimento para poder ministrar a Tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Poder sentar. Abra o seu coração para que o Senhor possa falar contigo. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós lemos um texto sagrado que relata a história, às vésperas do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito. O texto revela que Deus, naquele episódio, ele estabeleceu um novo calendário. Deus deu início a um novo calendário. E Deus também estabeleceu, dando início
a Israel como uma nação. Aquele episódio, Deus estava fazendo coisas grandes para com Israel, coisas grandes. Israel escravo no Egito, 430 anos escravos no Egito. Quantos anos? Isso, 430 anos escravos no Egito. E agora, de repente, em uma noite, diga comigo, em uma noite, Deus estabelece que mudaria para sempre a história daquele povo escravo do Egito. Deus em uma noite mudaria a história deles, aleluia, porque Deus é assim, Ele é poderoso para poder fazer e mudar em um instante, em um estalar de dedos, segundo a sua vontade. Quantos aqui podem crer nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E aquela noite foi especial, aquela palavra que Deus usara e falara por meio de Moisés foi especial. O texto diz que deu-se início a um novo calendário para com Israel, e também a nação foi estabelecida ali naquele dia. A nação escolhida por Deus, o povo escolhido por Deus. Israel é a nação escolhida por Deus, o povo escolhido por Deus. Desde então, Israel é a nação escolhida por Deus e foi estabelecida por Deus na terra. Por várias vezes na história tentaram acabar com a nação de Israel, mas a quem Deus coloca a mão ninguém pode destruir, aleluia, porque o Senhor tem colocado a mão sobre Israel, e nós observamos através do tecido sagrado um contexto histórico relatando de várias tentativas que fizeram para poder acabar, exterminar com a nação judaica, mas Deus sempre interviu, aleluia. Deus sempre tem o seu momento, a sua hora, o seu tempo, o seu dia. Deus sempre vai preparar um momento exato para poder Ele estabelecer os seus propósitos, aleluia. Não é o meu propósito nem o seu, não é o nosso propósito, mas é o propósito do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus guardou aquele povo até agora, Deus cuidou daquela nação desde o momento em que Ele o estabeleceu como nação. Deus guardou, Deus livrou, e com mão poderosa, com mão forte, trouxe Israel até aqui, aleluia. Deus tem guardado aquela nação. Eu quero despertar você que é a igreja eleita do Senhor, que assim como Deus tem um cuidado da nação de Israel, nós também, como igreja do Senhor, somos considerados como a menina dos olhos do próprio Deus, aleluia. Ninguém pode tocar em ti se o Senhor não permitir. Você pode crer assim? Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, a não ser que o Senhor permita. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ainda creio que Deus está guardando a minha vida. Você pode dizer amém? Aleluia, bendito seja Deus. Aquele mês em cananeu era Abibe, e em babilônico era Nissan, que coincide entre os meses de março e abril. Então o êxodo ocorreu entre os meses de março e abril no nosso calendário. Presta bem atenção aqui, porque existiu ali uma determinação divina para o êxodo, para a partida daquele povo do Egito, depois de uma escravidão de 430 anos. Pastor, 430 anos? De repente alguém pensava e dizia assim: Deus já esqueceu do seu povo lá, porque já passaram-se 430 anos. Mas Deus sempre está de olho no seu povo, Deus sempre está guardando o seu povo, aleluia. Deus nunca, jamais abandonou ou abandonará aqueles que fazem menção ao nome do Senhor com reverência, aleluia. Aonde está você que faz menção do nome do Senhor com reverência? Deus tem um projeto contigo, Deus tem uma aliança contigo, Deus tem um plano contigo. Deus já de antemão estabeleceu algo poderoso para com a tua vida, e as sagradas escrituras nos revelam assim. Por isso nós cremos e vivemos acreditando nas promessas da Bíblia Sagrada.
Glória ao nome de Jesus. A determinação divina era para que todos preparassem um animal que seria sacrificado 4 dias depois do anunciado. Presta atenção que existe detalhes interessantes nesse texto aqui. É interessante que as demais pragas não houve uma prévia. A praga da morte dos primogênitos houve uma prévia. Deus avisou 4 dias antes. Presta atenção aqui. 4 dias antes, Deus disse assim: olha, Moisés, avisa o povo que é para cada um preparar um animal de apenas 1 ano. Pode ser um filho de uma ovelha ou um filho de uma cabra, um cabrito ou um cordeiro. Prepara um animal de apenas 1 ano, mas toma cuidado para que esse animal não tenha defeito algum. Aleluia. Avisa para o povo, Moisés, preparar um animal, porque daqui a 4 dias eles vão sacrificar o animal de tarde. Ao entardecer, eles irão sacrificar esse animal e pegar o sangue desse animal inocente de 1 ano e passar nos umbrais das suas casas, aleluia, e aguardar. Ei, você está aguardando? Deus mandou aquele povo aguardar, e aguarda, porque Deus vai mandar um sinal. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É interessante que essa prévia da praga da morte dos primogênitos, que era a 10ª praga, 10ª e última praga no Egito, houve uma prévia. Deus avisa antes, dizendo: olha, prepara o cordeiro, porque no 4º dia você vai ter que sacrificá-lo à tarde. É interessante como que Deus faz aqui. Quero fazer você pensar. Existe algo importante aqui nesse texto. Deus começa a preparar o povo, dizendo para eles: olha, daqui a 4 dias vai acontecer algo diferente na face da terra, mas também vai acontecer algo diferente no meio de vocês, aleluia, porque o Senhor vai fazer algo que nunca aconteceu, aleluia. Ninguém nunca viu que o Senhor irá fazer. Ei, presta atenção. Enquanto todo mundo lá fora está achando, pensando, imaginando que não vai acontecer nada, aleluia, Deus está dizendo para você hoje profeticamente: Deus está preparando algo surpreendente para este mundo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus está preparando algo surpreendente, aleluia, surpreendente para aqueles que não dão ouvido à profecia das Escrituras, mas para aqueles que estão atentos, para aqueles que creem, para aqueles que foram chamados e vocacionados. A esses tais, o Espírito Santo já vem avisando, tocando no coração. O Espírito Santo já vem alertando, aleluia, desperta, fica atento, porque Ele vem, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo a palavra? Levanta a sua mão e diga amém. Para a morte dos primogênitos no Egito, Deus faz uma prévia. É interessante isso aqui. Deus faz uma prévia 4 dias antes. Quantos dias antes? 4 dias antes Deus faz uma prévia. E o que é que Deus prepara? Presta atenção aí a preparação para esse dia. Capítulo 12, versículos 3, 5 e 6. Diz assim o texto: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas do seu pai, segundo a casa. Mas se a família for pequena, para o cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. É interessante aqui que Deus anuncia previamente, pedindo para o povo preparar. E aí o que que ele foca na 9ª praga? A morte dos primogênitos foi a 10ª e última praga. Amém? Você entendeu? Diga amém.
Na nona praga, Deus prepara algo interessante na nona praga. Presta atenção aqui. O capítulo 10, versículos 21 a 23 de Êxodo, diz que, então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Deus anunciou a morte dos primogênitos 4 dias depois. E no dia seguinte, Deus envia uma praga que duraria, diga comigo, 3 dias. 3 dias. Presta atenção aqui. 3 dias. Mas não mais viu ao outro. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Preste atenção aqui que eu vou traduzir para você. Deus anuncia o povo dizendo: olha, daqui 4 dias, prepara um cordeiro e no 4º dia sacrifica ele à tarde e passa o sangue do animal nos umbrais da porta. Então Deus chama Moisés e faz: Moisés, estende a mão sobre o Egito, estende a mão sobre o Egito e decreta a praga. A nona praga veio, diz o texto bíblico, que nenhum egípcio conseguia enxergar absolutamente nada por 3 dias. A Bíblia diz que a praga era de trevas espessas, trevas que se apalpem. Segundo os estudiosos, dizem que uma severa tempestade de areia ficou sobre o Egito por 3 dias. Ninguém conseguia sair do lugar. Nenhum egípcio conseguia enxergar e nem sair do seu lugar. O Egito ficou paralisado, encurralado por 3 dias. Enquanto o povo do Egito estava encurralado por 3 dias, preste atenção aqui, eu começo a ver o povo de Deus procurando o cordeiro e preparando ele para o dia da Páscoa. Bendito seja o nome de Jesus. Isso é interessante. Deus faz uma prévia e avisa que o que iria fazer, prepara o povo e dá possibilidades para que o povo se prepare. Olhe para mim aqui, não adianta você dizer que Deus não tem dado possibilidade para você, porque Ele tem dado sim. Não adianta você dizer assim: olha pastor, eu nunca ouvi falar desse negócio de arrebatamento. Não, Deus tem falado contigo. O Egito estava em trevas. Segundo assim, os estudiosos, uma tempestade de areia severa não largou o Egito por 3 dias. E em 3 dias eles não conseguiam abrir o olho, não conseguiam sair do lugar. E a Bíblia diz que nas habitações dos hebreus, do povo de Deus, tinha luz, tinha paz. Aleluia. Deus estava ali trabalhando. Aí eu começo a imaginar, Deus deu 3 dias de preparação para aquele povo. Deus deu possibilidades. Quem sabe alguém poderia dizer assim para Deus: Deus, como que eu vou arrumar um cordeiro agora de 1 ano? Como que eu vou sair daqui no meio de tanta confusão? Mas não, Deus está preparando tudo para você. Deus está abrindo porta onde não tem porta. Deus está fazendo aquilo que não tem. Deus está realizando aquilo que não está, onde não há nenhuma possibilidade. Sabe por quê? Porque Ele tem um projeto no 4º dia. No 4º dia o Senhor vai se manifestar. No 4º dia vai acontecer algo poderoso. No 4º dia Deus vai revelar o que é a sua intenção. Ei, se você não entendeu ainda o que está acontecendo neste mundo, aleluia, eu quero dizer para você profeticamente: abre os teus olhos, olha para o céu. Jesus Cristo está voltando, aleluia, Jesus está voltando. Nós já recebemos a prévia. Deus já anunciou dizendo: olha, ficai em Jerusalém, eu não vos deixarei órfãos. Nós já recebemos a prévia: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Por quê? Porque Deus no 4º dia Ele tem algo especial a revelar para o seu povo. Bendito seja Deus para sempre. Enquanto o povo
que havia sido alertado preparava o cabrito ou o cordeiro, porque Deus lhes deu tempo suficiente para que cada família se prepare. E é interessante como que Deus é o Deus de possibilidades. Olhe para mim aqui. Deus diz assim, olha, conhecendo causas, porque Deus conhece cada um de nós. E Deus diz assim, olha, conhecedor de causas, Deus diz assim, olha, e onde houver uma família pobre, aquela família que tiver um cordeiro, mas a família for pequena e for muito para aquela família, vai lá e convida aquela família mais pobre e faz a soma conforme cada um come. Olha como Deus é tremendo. Quem sabe tem um mais gordinho lá, comilão, né? Deus sabe disso. Faz a soma conforme cada um come e se ajunta com ele, fica com ele preparado para o quarto dia. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. De repente alguém pensou dizendo assim, olha, como será que a gente vai fazer tudo isso? Ei, mas Deus vai parar o Egito primeiro, para dar possibilidade para você fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Você entende isso profeticamente? Diga amém. Deus vai parar o Egito, e Deus parou o Egito, uma grande tempestade escureceu todo o Egito 3 dias, não saiu de sobre o Egito aquela imensa tempestade, e o povo teve tempo. Agora olha aqui para mim, enquanto aqueles crentes estavam preparando o cordeiro, eles olhavam para o Egito e via aquela bola preta rodando, girando para todo lado. Eles olhavam, arrepiava e fazia aquilo que era a vontade do Senhor. Ei, eu queria que Deus abrisse os teus olhos para você entender e enxergar o que está acontecendo aí fora. Satanás está trabalhando, os demônios do inferno estão se amontoando aí, mas Deus tem uma promessa com o seu povo. O arrebatamento vai acontecer. Nós já recebemos as revelações da prévia para isso. Aguardamos sim o arrebatamento da igreja. Oh, bendito seja Deus para sempre. Nós temos um convite do próprio Senhor para participarmos das bodas do Cordeiro. Aleluia. Nas regiões celestiais ainda tem crente que acredita nisso. Levante a sua mão e diga amém. Nós estamos todo tempo tendo tempo para se preparar para o arrebatamento. Enquanto o mundo está vivendo o terror do princípio das dores, alguém pergunta para Jesus em Mateus 24, dizendo assim, mestre, e quando será o fim? Como será essas coisas? Jesus, Mateus 24 diz assim, olha, acautelai-vos, ficai atentos para que ninguém vos engane, porque virá nação contra nação, reino contra reino, pestes, pandemia, terremotos em vários lugares, filho contra mãe, mãe contra filho, pai contra filho, pai contra mãe, irmão contra irmão, enfim, acautelai-vos para que ninguém vos engane, mas ainda não é o fim. Jesus, o que é isso? É o princípio das dores. Oh, aleluia. Jesus diz assim, olha, quando o mundo estiver passando por tudo isso, olha aqui para mim, quando a tempestade infernal estiver sobre o mundo, o arrebatamento está às portas. Jesus vai voltar, aleluia. Nós aguardamos nessa promessa, Cristo voltará. Nós estamos vivendo as vésperas do evento do Êxodo, saída da terra. Você não é daqui, você é um cidadão dos céus. Quantos assim acreditam, levante a sua mão e dê glória. Sabe por que você não é entendido muitas das vezes? Porque você é um cidadão dos céus. Sabe por que você não é compreendido muitas vezes? Porque o teu lugar não é aqui, a tua morada é eterna. O Senhor te chamou, te vocacionou, aleluia. As mansões celestiais aguardam o povo eleito, lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Bendito seja Deus para sempre. Pastor, mas e o cordeiro que o povo tinha que se sacrificar no quarto dia, no final do dia? O nosso cordeiro já foi sacrificado por nós. Quantos podem dizer amém? O nosso cordeiro já foi sacrificado por nós.
Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e Ele já foi sacrificado por nós. Nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo as vésperas do que esse povo no livro do Êxodo viveu, que a Bíblia chama de a noite do Senhor. Olhe para mim aqui. Nós estamos vivendo a noite do Senhor. O texto de Êxodo 12, 42 e 43 diz assim: esta noite se guardará ao Senhor, ela será consagrada ao Senhor. Essa noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, diz o texto, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho estrangeiro comerá dela. Presta atenção aqui. Essa é a noite do Senhor, é a noite que o Senhor consagrou para Ele, e todos terão que fazer menção a essa noite, todos terão que ter em memória essa noite. É a Páscoa do Senhor, e nenhum estrangeiro, Deus é detalhista, nenhum estrangeiro poderá comer dela. Não, nenhum estrangeiro poderá pôr a mão na Páscoa do Senhor. Ele está falando do Cordeiro Santo, aleluia, que foi sacrificado por nós. Bendito seja Deus. Presta bem atenção aqui, porque que noite é essa que o texto fala? Presta atenção aqui para você entender algumas coisas, algumas particularidades de Deus. Qual era a noite do Senhor? Diz o texto bíblico que à meia-noite Deus enviou um anjo da morte. E a Bíblia diz que à meia-noite ele passou por sobre todo o Egito. E todos os filhos primogênitos, homem, macho, morreram, de homens e de animais que restaram. Todos, absolutamente todos, morreram, até o filho do Deus Sol, o Deus Ra, Faraó, morreu naquela noite. O que é a noite do Senhor, pastor Luciano? Foi a noite de terror que os egípcios viveram. O que é a noite do terror, pastor Luciano? Foi a noite de muitas mortes. Ei, alguém se incomoda com mortes? Deus nunca se incomodou com isso. Está no plano de Deus essa questão de morte. Morrer em Cristo é ganhar vida eterna. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O que é a noite do Senhor, pastor Luciano? No Êxodo diz: muitas mortes, milhares de mortes, milhares de quebrantamentos, gritos, gemidos, sofrimento, terror. Aquela meia-noite era a meia-noite de Deus. Não há o que contestar quando Deus julgar o mundo. Quando Deus resolveu julgar o Egito, ninguém pôde intervir e impedir aquilo que Deus tinha para realizar. Meu irmão, eu tenho certeza que muitos egípcios estavam dando risada quando passavam na casa dos hebreus e via eles passando sangue nos umbrais da porta. O que é isso, rapaz? É superstição? Não, Deus disse que a noite hoje é dele. Ei, olhe para mim. Deus disse que a noite hoje vai ser dele. Deus falou que a noite vai ser dele. Ele anunciou que a meia-noite ele vai passar. Mas todos aqueles que tiverem o sangue nos umbrais da porta, aquele sangue significará proteção. Então quem tiver fé para passar o sangue nos umbrais da porta estará protegido pelo Senhor, e o anjo da morte vai passar por cima da marca do sangue. A palavra Páscoa, ela significa
pular além da marca, passar por cima de quê? Do sangue, da marca do sangue, pular além da marca do sangue. Essa era a intenção. Quando Deus estava dizendo assim, essa é a Páscoa do Senhor, Ele estava dizendo: o anjo da morte vai passar por cima, aonde houver o sangue dos cordeiro ou cabrito que foram sacrificados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olhe para mim aqui. A morte não tem poder contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela foi comprada com o sangue do Cordeiro de Deus ali, vertido na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Se você ainda tem essa esperança, ainda acredita nessa promessa, se você crê que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, então você tem motivo para levantar a mão e dar glória, e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Porque se não fosse por esse sangue, eu e você estaríamos perdidos na noite consagrada ao Senhor que Ele preparou para este mundo. O texto diz que nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa. Não. A determinação divina era que, se porventura tivesse algum estrangeiro, diz o texto no versículo 43 a 48, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa: nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que haveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá. Não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Não adianta ninguém querer pegar da sua casa e querer sair da sua casa com um pedaço de carne do cordeiro e levar na casa do vizinho. Porque se ele não creu, é problema dele. Se você creu, Deus está contigo. Você pode dizer amém? Como Deus é rico em detalhes. Deus sabia que alguém ia fazer isso, Carlos José. Deus sabia que alguém ia falar assim: não, mas sabe aquela minha amiga? Sabe aquele amigo, meu amigo legal? Rapaz, ele precisa comer desse cordeiro. Mas Deus disse assim: olha, ninguém vai sair da sua casa. A noite é minha. Quem vai, Deus coloca todo mundo dentro de casa. Eita glória. Deus diz assim: olha, a noite é minha, só quem vai passear no Egito à noite sou eu, ninguém mais. Aleluia. Vocês vão ficar guardados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Você vai ser guardado pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é profundo, presta bem atenção. Nós às vezes fazemos assim para ganhar alguém para Jesus e o cara não quer. Deus despreza todos eles aqui. Por que você fica preocupado, Moisés? Por que você fica preocupado, irmão? Por que você fica preocupado? Glorifica a Deus, porque você foi lavado no sangue de Cristo Jesus pela fé. Pela fé nós servimos a Deus. Quem não tem fé, diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto de Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta e para nada, absolutamente nada presta. Então nós não podemos perder tempo no momento da noite do Senhor. Deus diz assim: olha, qualquer estrangeiro no meio de vós, para participar, tem que ser circuncidado. Preste atenção nesse mistério aqui. Qualquer estrangeiro não era proibido, só que ele tem que ser circuncidado. Tinha que cortar a carne do prepúcio dele, e aí ele poderia participar da ceia da Páscoa do Senhor. Mas ninguém que não fosse circuncidado, ainda que ele é um cara bonzinho, sabe aquele cara bonzinho, gente boa, ainda que ele seja assim, ele não pode tocar na Páscoa do Senhor. Não. Somente aquele que é filho de Deus, somente aquele que foi chamado por Deus, somente aquele que foi lavado no sangue de Cristo na cruz do Calvário, somente aquele que tem a proteção do sangue de Jesus.
por melhor que ele seja, ele não chega nem à metade para alcançar a salvação. Ei, santo, olhe para mim, você precisa de Jesus. Sem Jesus não dá para você conseguir a salvação. Sem Jesus absolutamente não dá. Não eram todos que participavam, mas sim aqueles que foram circuncidados. Aleluia! Esses participarão da Páscoa do Senhor. Nós estamos vivendo hoje no mundo a noite do Senhor. Ei, presta atenção, Jesus diz assim, olha, quando ouvires de guerra, quando ouvires rumores de guerra, quando ouvires pestes, pandemias, hoje a gente chama de pandemia, terremotos em vários lugares, ficai atentos. Olha para o Egito, lê as Sagradas Escrituras. Olha para o Egito, aquela noite do Senhor. Como que Deus pode chamar algo dele? Um momento de mortes, sofrimento. Alguém diz assim, meu Deus, como que pode isso? Ei, não queira entender Deus, porque você não vai entender. Aceite o plano que Ele estabeleceu para você. Aceite o plano e se renda, porque Deus é tremendo, é poderoso. E se nós não estivermos guardados pelo sangue do Cordeiro de Deus, você não vai sobreviver na noite do Senhor. O Egito pranteou. A Bíblia diz que quando o anjo da morte passou, e todo o Egito chorava, gemia, gritava. Aquelas mulheres saíam gritando, correndo pelas ruas e gritando, dizendo, meu filho morreu. Diz a Bíblia que Deus diz para Moisés assim, Moisés, agora levanta e pega o povo e sai daí. Oh glória! Enquanto uns estavam pranteando, gemendo e chorando, o povo de Deus estava saindo da escravidão do Egito. Ei, olhe para mim. Enquanto este mundo começar a viver as agrúrias da grande tribulação, que irá acontecer após o arrebatamento da igreja, nós, igreja, estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Eu creio assim. Quantos assim creem? Levanta a mão e diga glória a Deus. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que é no momento, num abrir e fechar num piscar de olhos, a trombeta de Deus vai soar. Oh glória! Nós, os que aqueles que morreram em Cristo, diz o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 a seguir, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para a glória, que nos encontraremos nos ares com o Senhor, estaremos com Ele para sempre, enquanto o mundo passará pela noite de tribulação, 7 anos de tribulação. A igreja eleita, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja, o povo que foi protegido pelo sangue, o povo que foi guardado pelo sangue do Cordeiro de Deus, estará nas mansões celestiais, participando das bodas do Cordeiro. Aleluia! Diante do próprio Senhor, nós o veremos face a face como Ele é. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia! Fique de pé, por favor. Deus tem um presente especial para você, e não é ovo de chocolate. É a salvação em Cristo Jesus. Deus tem um presente especial, e não é ovo de coelho, que coelho não bota ovo. É Cristo Jesus. Como o mundo se deixa enganar, meu irmão. A Bíblia diz, o meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. Como que a sociedade consegue digerir um ovo, um coelho colocar um ovo de chocolate? Meu Deus, o que é isso? Quanta ignorância. A Bíblia diz, o meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. E nós estamos às vésperas da
diante do Senhor. Os terrores estão para todo lado. Pessoas estão morrendo. Deus está dizendo: olha, Jesus está voltando. Você não entendeu ainda? Tem gente que está dizendo assim: pastor, ore por aquele, por esse e tal. Meu irmão, olha para tu, escapa-te por tua vida, você que crê. Escapa-te por tua vida, você que crê, porque o Senhor tem um negócio contigo. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A Bíblia diz que quando Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, seguido por 2 anjos celestiais, a Bíblia diz que a determinação divina foi: não olhe para trás, caminha e não olha para trás, deixa Sodoma e Gomorra lá. Diz a Bíblia que a mulher de Ló não aguentou. Ela não aguentou. Ela caminhou até certo ponto, mas de repente ela para. E quando a Bíblia diz que quando Deus começou a mandar fogo e saraiva do céu, destruindo aquelas 2 cidades promíscuas de Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia que ela resolve parar e olhar para trás e virou uma estátua de sal. Ei, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Eu quero revelar algo para você interessante. Tem muitas pessoas que já pararam como aquela mulher de Ló e viraram uma estátua de sal porque olharam para o homem. Começaram a distinguir as coisas de Deus através do homem. Ei, Deus se fez homem e não conseguiu agradar a todos. Você acha que algum ser humano vai agradar você 100%? Para de ser tão exigente. Tem muita gente que está sozinho por conta de tanta exigência. Abre o teu olho, crente. Deixa o Espírito de Deus vir sobre a tua vida e te encher de graça e de unção, e você possa participar e experimentar daquilo que Deus tem para você. Nós perdemos o bem de Deus porque nós somos egoístas. A mulher de Ló estava com o coração agarrado em Sodoma e Gomorra, e havia uma determinação divina dizendo: olha para frente, olha para Jesus. Jamais você vai se decepcionar se os teus olhos estiverem fitos nele, apenas nele. Aleluia. Tá difícil? Tá. Continue confiando nele. A noite tá escura? Tá. Continue confiando nele. Tá ouvindo gritos de morte? Tá. Mas continua acreditando nele. Tá ouvindo coisas se despedaçando, 1000 caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita. Continue esperando nele, porque dele vem a provisão, dele vem a salvação, dele vem, é dele que vem. Vamos esperar a salvação que vem dele. É dele que vem a tua salvação, é dele que vem a minha salvação. Eu tenho certeza que naquele episódio muitas pessoas quebraram uma determinação divina. Por que as pessoas fazem isso? A mulher de Ló é um exemplo. Eu tenho certeza que naquele episódio, Uracamastúria, teve aquela irmã que queria levar aquela amiga dela por qualquer custo. E quando o anjo passou, ela não estava sob a proteção do sangue, porque todo mundo tinha que ficar dentro das suas casas. A determinação divina era: ficai dentro das vossas casas, protegida pelo sangue. Todos aqueles que saíram da proteção do sangue pereceram na noite do Senhor. Não saia da proteção do sangue de Jesus. Ainda que a situação esteja complicada para você, o Senhor te diz nesta noite, profeticamente, através da palavra, que é a maior profecia pronunciada é a palavra de Deus. O Senhor te diz: não saia da proteção do sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração encerrando essa palavra. Eu não sei se tem alguém que queira nesta noite se reconciliar com Cristo. Eu não sei se tem alguém aí, aqui ou aí na